Versículo 1 diz: Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aleluia. Senhor Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, por me teres trazido até aqui, por me capacitares a estar aqui, Senhor. Usa-me, meu Deus, como instrumento, Senhor, para levar esta mensagem, esta semente que Tu vais depositar no coração dos irmãos, ainda que não floresça hoje, meu Pai, que eles saiam daqui a carregar esta semente, que ela caia em terreno fértil, para que Tu possas cuidar, possas regar, para que possa florescer e frutificar aquilo que Tu já ministraste no meu coração, Deus Pai. Eu Te peço, Senhor, dá-lhes entendimento, meu Pai, para que os possam levar com eles um pouco mais de Ti, um pedaço do céu, Senhor. Em nome de Jesus é o que eu Te peço. Amém. Podem se assentar, irmãos. Irmãos, este é um daqueles textos que é bem famoso. Acho que toda a gente já ouviu falar no tanque de Betesda. Toda a gente já ouviu falar no anjo que descia, tocava na água. E quem entrasse dentro daquela piscina, daquele tanque, era curado. Aleluia. Só que, irmãos, existe algo nesta palavra que nem todos nós conseguimos ver. Mas precisamos abordá-la noutra perspectiva, para que Deus revele aquilo que Ele tem reservado para nós diretamente no nosso coração. Há aqui coisas, irmãos, que muitos pregadores falam sem certeza. Por exemplo, falam que o homem era paralítico. O homem não era paralítico. Talvez fosse. A Bíblia apenas nos diz que ele era enfermo. Ele sofria de uma enfermidade. Irmãos, o que temos para falar hoje tem a ver com a nossa salvação. Tem a ver com a mudança do nosso estado enquanto pecadores. Tem a ver com Jesus a guiar-nos no caminho da santidade. E para isso precisamos falar de um milagre conhecido, para nos apresentar o caminho que Ele nos deixou. O caminho de um dia estarmos juntos com Ele no céu. Aleluia. E tal como diz o tema da campanha, para isso o Filho de Deus se manifestou. Para isso Jesus veio, para desfazer todas as obras do inimigo. Ele veio para nos restaurar, para nos colocar num lugar de honra como um ser perfeito, num corpo glorificado no céu. Como nós louvamos a cantar Santo, Santo, Santo. Aleluia. Irmãos,
Hoje é um culto sobre cura, sobre libertação, sobre restaurar aquilo que o diabo fez na nossa vida. O que eu peço, meus irmãos, o que eu peço a Deus é que Deus não deixe ninguém sair aqui da mesma forma com que entrou. Que cada um possa carregar esta semente, que possa brotar nas vossas vidas, para que sejam transformadas. Aleluia. Maria, podes colocar para nós o versículo 1, que começa a dizer: depois disso. O que acontece antes deste capítulo é a cura do filho de um oficial do rei. E João agora fala-nos de um homem que é anónimo, um homem que não lhe dão nenhum nome. E nós sabemos muito pouco sobre esse homem. E, como eu disse, a maior parte dos pregadores fala o que não sabe sobre ele para tentar encher essa lacuna. Irmãos, ele estava enfermo. A palavra original no hebraico para enfermo quer dizer que ele era inválido. Ele talvez tivesse algum tipo de deficiência. Talvez teve algum acidente em criança e não se recuperou durante estes anos todos. O que importa, irmãos, é que ele estava ali há 38 anos. Ele estava impedido de andar. Até que Jesus chega naquele local e o cura sem que ninguém ali à volta se apercebesse. Irmãos, a nossa primeira lição aqui é que não importa quem nós somos. Jesus primeiro curou um oficial do rei. O filho do oficial de um rei. E agora ele está a curar um homem anónimo que estava ali num canto encostado à parede. Irmãos, Deus derrama a sua graça sobre qualquer um de nós. Não importa a nossa posição social, não importa quem nós somos. Deus um dia vai trazer a cura. Esse dia pode ser hoje, irmãos. Aleluia. Aleluia. No texto, nós ficamos a saber que havia uma festa entre os judeus. Irmãos, estava a haver o chamada festa dos tabernáculos. É uma festa que acontece todos os anos. Ali, todos os judeus vão até à cidade para prestar louvor, glória, para agradecer a Deus todas as bênçãos que eles tiveram naquele ano, pela boa colheita, pela boa vida, pela boa saúde. Logo aqui temos mais uma lição para nós, irmãos. Nós não devemos agradecer a Deus apenas uma vez por ano. Nós temos que agradecer a Deus todos os dias. Porque Ele nos dá um corpo saudável. Porque Ele nos deu um cérebro capaz de pensar. Porque tudo em nós funciona de uma maneira que nós nem conseguimos explicar. Nem a ciência consegue explicar tudo aquilo que se passa connosco. Aleluia. Nós devemos agradecer a Deus, que Ele é maravilhoso. Nós temos que glorificar o nome dEle todos os dias. Temos que contar todas as bênçãos que Ele nos dá. Todos os dias, não é uma vez por ano, como fazem os judeus. Aleluia. Só que, ao contrário daquelas pessoas que foram ali para celebrar aquela festa, havia um local que passava pela porta das ovelhas. Versículo 2. Havia ali um tanque que, chamado em hebreu Betesda, que tem 5 alpendres. Irmãos, a palavra em hebraico para Betesda quer dizer casa de misericórdia. E este local tinha 5 alpendres. 5 alpendres são 5 acessos, são 5 telheiros, para os irmãos imaginarem, como se fossem vários pilares à volta daquele tanque, onde ali se reuniam, segundo historiadores, mais de 25 mil pessoas por ano. Aquelas pessoas estavam ali reunidas em busca de uma cura. Todas tinham alguma doença, alguma incapacidade. E é porque se reunia ali tanta gente que ficou conhecido como Betesda,
a casa da misericórdia. E todos ali se juntavam para buscar a misericórdia de Deus sobre as vidas deles. A Bíblia também nos conta que naquela multidão havia cegos, coxos e paralíticos. Todos eles à espera do movimento das águas. Aleluia. Aquele local, irmãos, representa a nossa sociedade nos dias de hoje. Porque muitos de nós, irmãos, andamos cegos, andamos coxos, andamos paralíticos. Muitos de nós não têm esperança de ver um dia melhor. Temos os olhos tão fechados que podemos ter Jesus à nossa frente e nós não vamos conseguir vê-lo. Nós não conseguimos enxergar a salvação à nossa frente. E nós, ainda que tentemos seguir o caminho de Deus, andamos como cegos, não vemos o caminho. Andamos como coxos. Os irmãos sabem como é que um coxo anda. Ele não consegue seguir em linha reta. A cada passo que ele dá, vai pisar fora do caminho. Por isso a Bíblia nos diz: até quando, irmãos, vamos cochear entre dois pensamentos? Até quando vamos andar entre dois caminhos? O caminho é só um, irmãos. O nosso foco tem que ser só um. E quanto mais próximo nós estamos da porta, mais estreito fica o caminho. E quem anda coxo vai pisar fora do caminho. Aleluia. E há outros irmãos que andam paralíticos à espera do movimento das águas. São pessoas, irmãos, que estão emocionalmente paralisados. Estão paralisados profissionalmente. Não conseguem largar aquele trabalho medíocre. Estão paralisados até espiritualmente. São pessoas, irmãos, que não sabem o que fazer. Estão parados à espera de um milagre na sua vida. E não fazem nada para mudar a situação. Estas pessoas que estão doentes, abaladas, feridas. Há ali pessoas que foram rejeitadas pela sociedade. E cada um foi ali em busca do movimento das águas. Cada um deles foi em busca da misericórdia de Deus. Irmãos, o tanque de Betesda é como se fosse a nossa igreja. Nós também temos aqui pessoas feridas, pessoas doentes, pessoas que foram oprimidas, pessoas que estão feridas de alguma maneira. E viver é doloroso, irmãos. Ninguém disse que viver é fácil. Ninguém disse que viver o Evangelho é fácil. Irmãos, já algum dia vos contaram que o pior que pode acontecer ao ser humano é nascer? Nunca ouviram isso? Reflitam comigo, irmãos. No ventre da barriga, o bebê está protegido. No ventre da barriga da mãe, o bebê não precisa de respirar. O bebê não precisa de beber. O bebê não precisa de comer. Não precisa de buscar uma coberta quando está frio. O bebê ali está protegido. E quando nasce, é arrancado de tudo aquilo que o guardava. Ao nascer, irmãos, é a pior coisa que nos pode acontecer. É um trauma tão grande que ninguém se lembra de nascer. Só que isso tudo, irmãos, é a preparação para a nossa vida. Nós começamos com um trauma tão grande para tudo na vida ser mais suave. Aleluia! Glória! Só que, irmãos, toda a aprovação que nós passamos na vida, tudo faz parte do nosso crescimento, tudo faz parte do nosso caráter, que nos prepara para coisas grandes e maiores na nossa vida. E todos nós já sofremos algum tipo de ferida, não é, irmãos? Cada um tem uma mágoa guardada. Cada um tem um trauma que não consegue esquecer. E há coisas, irmãos, que eu não entendo. Porque há pessoas que têm certos transtornos, certas doenças. Só que a sociedade de hoje em dia vai colocar essas doenças, esses traumas, como doenças psicológicas. Só que muitas vezes, irmãos, esse trauma, essa doença, essa ferida é causa do pecado que a pessoa cometeu.
Eu não quero dizer aqui que toda a doença é causada pelo pecado. Mas, irmãos, todo o pecado vai causar algum tipo de enfermidade na nossa vida. Todo o pecado vai causar algum tipo de doença na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. E esse é um grande problema na nossa sociedade. Cada vez mais, essas doenças que estão relacionadas ao pecado são catalogadas como transtorno psicológico. Não, isso é um problema da cabeça. Não, irmãos, pecado é pecado. Não adianta estar a pôr um rótulo a dizer que é uma doença. Não deixa de ser pecado. E o pecado vai se manifestar no nosso corpo, irmãos. Da mesma maneira que se nós andarmos em santidade, a santidade vai ser vista no nosso corpo. Nós vamos brilhar a santidade. Se andamos em pecado, vamos brilhar o quê? Glória a Deus. O mundo, irmãos, está a tentar que nós percamos a visão sobre Deus. Porque nós, enquanto servos de Deus, nós temos que fazer aquilo que Ele nos deixou. Temos que agir da maneira que Ele nos ensina a agir. Mas não. Nós catalogamos tudo como uma doença. Só que, irmãos, a nossa cura não está no receituário de um médico. A nossa cura está aqui, na palavra de Deus. Aleluia. É na Bíblia, irmãos. Nós precisamos buscar mais a Bíblia. É na palavra que nós vamos ser curados. E ali naquele local eles juntavam-se à volta daquele tanque. Da mesma forma que nós também nos juntamos na igreja. Cada um a procurar o seu milagre. Eles acreditavam que de vez em quando descia um anjo nas águas que trazia a cura. Só que, irmãos, acham mesmo que Deus ia escolher um anjo para propositalmente de vez em quando tocar na água para alguém ser curado? O que a história nos conta é que um anjo descia e eles tinham que correr e o primeiro que chegasse à água era curado. Acham mesmo que Deus vai criar esse elemento de discórdia nas nossas vidas? Acham mesmo que Deus vai nos forçar a batalhar uns com os outros para obtermos a nossa cura? Não, irmãos. Eu aqui o entendo como mais uma obra do inimigo. Aleluia. E muitos de nós andamos à volta do tanque à espera de receber alguma coisa de Deus. Só que nenhum de nós faz nada para chegar até lá. Estamos como aquele homem deitados no chão, sem fazer nada para chegar até aquele local. Nós, irmãos, nós temos que buscar a presença de Deus. Nós temos que orar, nós temos que ler a palavra de Deus. Nós temos que clamar, como nós cantamos, para o Senhor nos curar, para o Senhor nos libertar do pecado. Temos que orar a Deus para nos libertar dos vícios. Nós temos que ler a palavra para ouvirmos Deus falar connosco. Só que não, nós preferimos ficar sentados, deitados no caminho. Nós preferimos ficar como paralíticos, acomodados. Glória a Deus. Sabe, irmãos, aquele sentimento que nos falta alguma coisa é o que às vezes acontece nesses casos. Nós ficamos à espera que aconteça alguma coisa porque há algo que nos falta, algo que nós não conseguimos obter. E muita gente se agarra a outras coisas. Tenta matar esse sentimento com a bebida. Tenta matar esse sentimento com o tabaco. Tenta matar esse sentimento com outros vícios, como o jogo, a droga. Só que, irmãos, nós não nos podemos acomodar. Há pessoas, irmãos, que tentam preencher esse sentimento com festas, ir à praia, a divertirem-se de outras maneiras. Só que, irmãos, o que a Bíblia nos conta
é que esse sentimento vem de Deus. Deus colocou dentro de nós uma fagulha, uma ânsia pela eternidade. Aquilo que nos falta, irmãos, é conhecer mais de Deus. E nós, enquanto crentes, nós temos que divulgar a palavra de Deus para as pessoas entenderem que aquilo que lhes faz falta, aquela fagulha que arde dentro de nós, que falta alguma coisa. A todos nós falta alguma coisa. Isso foi colocado por Deus na nossa criação. Porque Ele já nos deu um cheirinho do que é estar na eternidade. Aleluia. E essas pessoas, em vez de virem para a igreja para matar essa fome por Deus, afogam nas mágoas, na bebida, no tabaco, nos vícios. Em vez de virem para a igreja para ouvirem a palavra que é verdade, a palavra que liberta. Aleluia. Glória a Deus. Por isso a Bíblia também nos fala que o mundo parece por falta de conhecimento. Parece por falta de conhecimento de Deus. Mas também não há quem vá pregar nas ruas. É raro eu ouvir alguém pregar na rua. O que eu tenho visto agora de momento, eu apanho o comboio todos os dias. Do trabalho para cá, de cá para o trabalho. E no comboio que eu apanho do trabalho até aqui, eu vejo alguém que está a colar um versículo, uma palavra, um post-it na porta do comboio. Já é alguma coisa, irmãos. Talvez aquela mensagem ali vá transformar a vida de alguém. Só que enquanto nós estamos parados e não fazemos nada, a vida das pessoas não é transformada. Porque as pessoas não ouvem falar mais de Deus. Ouvem falar da Bíblia como se fosse um livro. Ouvem falar da Bíblia como se fosse uma história que aconteceu. Ouvem falar da Bíblia que fala sobre um Deus que ninguém conhece. Não, irmãos. O que está na Bíblia é tudo verdade. O que está na Bíblia aconteceu. Só que as pessoas perderam a fé em Deus. E nós precisamos, cada um de nós, ajudar a resgatar essa fé. Aleluia. É o nosso papel, irmãos. Ele deixou-nos um caminho até Ele. Ele nos disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. A solução para o nosso mal é Jesus. Aqui alguém acredita nisso, irmãos? Alguém crê que Jesus cura? Alguém crê que Jesus salva? Alguém crê que Jesus é a verdade? E Ele é a verdadeira fonte da vida? Aleluia! Só que há pessoas que têm esse problema tão agarrado dentro delas que elas não conseguem ver isso. E aquele homem estava ali há 38 anos, jogado num canto, sem forças para se mexer, à espera de um milagre. Ele estava ali como se fosse um paralítico, à espera que alguém o ajudasse. E essas pessoas, irmãos, depois deposita a esperança noutras pessoas. Porque é como ele disse, não há ninguém que me possa ajudar. Não há ninguém que pegue em mim e me coloque naquele tanque. Porque enquanto eu vou, outro chega lá antes de mim. É o que ele nos conta. Ele põe a esperança dele noutras pessoas. Nós não podemos depositar a nossa esperança noutras pessoas. A nossa confiança tem que ser em Deus. Aleluia, é verdade. Eu não estou a dizer, irmãos, que Deus não vai colocar pessoas na nossa vida para nos ajudar. Eu não estou a dizer, irmãos, que Deus vai colocar pessoas para nos atrapalhar também. Às vezes Deus vai colocar pessoas na nossa vida que realmente vão nos ajudar e é pela mão de Deus. Só que a nossa confiança tem que se manter em Deus. A palavra também nos diz que o único que pode curar é Deus. Não é um tanque mágico, não é uma água benta, não é um paninho mágico, não é um óleo ungido. E há pessoas que vão atrás dessas cantigas e pagam fortunas para ter uma cura que não vem, uma cura que só acontece às outras pessoas. Eles ficam lá parados como aquele homem, a ver os outros ser curados.
Só que, irmãos, quem é que conhece realmente alguém que foi curado dessa forma? Nós só apenas ouvimos falar da pessoa tal que foi curada de tal maneira, mas ninguém o conhece verdadeiramente. Isso também está na Bíblia, irmãos, que muitos serão enganados. Aleluia. E o homem estava ali há 38 anos, ninguém o ajudava, ninguém o orientava a sair daquele lugar. E aquele local que se chamava Casa de Misericórdia, as pessoas lutavam para chegar no tanque. O nome não devia ser Casa de Misericórdia, devia ser Casa de Contenda, Casa de Luta. Mas não, como havia ali muita gente reunida para tentar ser curada, a pedir clemência, misericórdia a Deus, aquele local ficou conhecido como Casa de Misericórdia. Irmãos, a igreja não é um local para disputas. Não é um local para nós tentarmos ver quem é o melhor, para tentarmos ver quem é que prega melhor, quem é que fala melhor, para tentarmos ver quem é que se veste melhor. Sim, irmãos, eu já vi isso nas igrejas. Competição de ver quem é que está mais arranjado. Irmãos, o nosso culto é para Deus, não é para agradar os homens. Aleluia. Nós não podemos deixar que a nossa luxúria, a nossa ganância, tome conta da nossa vida. Nós precisamos, irmãos, estar atentos aos necessitados. Estar atentos a quem está enfermo no canto da estrada. Estar atentos a quem está encostado a uma parede. Isso, aí sim nós temos que estar sensíveis. A querer ajudar o irmão que está a sofrer. Nós, irmãos, nós fomos chamados para ter comunhão uns com os outros. Para nos servirmos uns aos outros. Nós tivemos o exemplo de Jesus que nos ensinou a servir. Jesus não nos disse, não, vocês têm que ir para a igreja, andar em contendas uns com os outros. Não, ele disse, a igreja é comunhão. É ajudar uns aos outros, é servir uns aos outros. Não há maior na igreja, o maior só é Deus. Aleluia. Nós temos que ficar felizes, irmãos, porque temos uma igreja. Temos um local onde nós podemos glorificar a Deus juntos. Podemos glorificar e presenciar milagres nas nossas vidas. É um local onde nós podemos, contrariamente ao tanque de Betesda, glorificar o nome de Deus, ver vidas ser curadas, ver vidas ser salvas. Porque, irmãos, aceitar Jesus já é salvar uma vida. Nós não precisamos, irmãos, ver paralítico andar. Nós não precisamos ver cego começar a ver. Ou um gago começar a falar fluentemente. Irmãos, se uma vida em pecado chegar aqui, ser salva e ser escrita no livro da vida, glória a Deus. Já é um milagre, irmãos. E para isso Jesus veio. Para que nós tivéssemos a oportunidade de ver o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Aleluia. Só que o texto nos conta que Jesus foi ali até Jerusalém. O texto não nos conta que ele foi participar da festa. Ele nos conta que ele foi até ali. E ele fez o que sempre faz. Ele vai sempre aos locais mais improváveis. Ou é na casa de alguém, ou é num lugar estranho que ninguém conhece. Ele ali, em vez de ir para a festa, ele decidiu ir até ao tanque de Betesda. O local que devia ser de misericórdia, mas é um local de contenda. E quando Jesus chega ali, ele viu o homem deitado. No versículo 6 diz, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava naquele estado havia muito tempo, ele disse-lhe, queres ficar são? Irmãos, Jesus viu ele. No meio daquela multidão de talvez 25 mil pessoas, ele viu aquele homem que já estava enfermo há 38 anos. Ele parou, ele olhou para ele, da mesma forma que Jesus um dia, ou neste momento, está a olhar para cada um de nós. E sabendo que estava naquele estado, porquê? Porque Jesus o conhece.
Jesus conhece cada um de nós. Ele sabe o nosso estado. Ele sabe como é que nós viemos aqui parar. Ele sabe as nossas dificuldades. Ele sabe os nossos traumas, as nossas dores, as nossas feridas. E vai haver um dia, irmãos, que Jesus vai parar e vai olhar para nós. Aleluia. Aleluia. Alguém aqui acredita que Jesus parou aqui hoje para olhar para nós? Alguém crê nisso, irmãos? Que Jesus veio aqui hoje para mudar a nossa vida? Que Jesus veio aqui para nos transformar? Para estender a mão e nos perguntar: queres ficar são? Aleluia. Creiam nisso, irmãos. Aleluia. Ele perguntou se ele queria ficar são. Porquê, irmãos? Jesus sabe que ele precisa. Jesus sabe que nós precisamos. Mas ele precisa ouvir da nossa boca que nós queremos ficar bem. Que nós não queremos ficar acomodados, agarrados à nossa cama no chão. Só que há muita gente acomodada, irmãos. Há muitas pessoas que estão agarradas a uma vida miserável. Uma vida medíocre. E não fazem nada para mudar a sua situação. Há pessoas que só pioram. E nós conhecemos casos assim. Há pessoas que vivem rendimento do Estado. Não trabalham. Ficam o dia todo em casa. O dia todo no café. Alguns a beber. Não fazem nada para mudar a situação deles. Porque eles gostam. É só isso que eles vivem. Há pessoas que têm filhos só para ter mais rendimentos do Estado. E depois as crianças andam jogadas, largadas na rua. E o que é que essas crianças vão aprender quando crescerem, irmãos? A ser inúteis. A ser mais um peso para a nossa sociedade. São crianças, irmãos, que não crescem com um exemplo de um pai e de uma mãe capazes, que lhe mostram como viver a vida. Não mostram os caminhos do Senhor. Mostram só, não, nós conseguimos várias coisas grátis. E vivem aquela vida medíocre. Gastam o dinheiro que não têm, vivem em dívidas. E aquelas crianças vão ter dificuldade quando forem adultos. Só que o problema é que esta geração está perdida, irmãos. Esta geração não tem ponta para onde se pegue. Irmão, Jesus veio para nos salvar. Jesus deu-nos tudo para nos salvar. Deus deu o seu próprio Filho para nos salvar. E estes pais, alguns pais, não conseguem dar nada para estas crianças. Nada que os leve ao caminho de viver uma vida digna. Mas Jesus, um dia, vai olhar para eles. Jesus, um dia, vai olhar para nós. Vai nos chamar, vai nos pedir para levantar e vai nos perguntar: queres ficar são? Aleluia. Jesus tem que fazer essa pergunta. E sabe o que é que o homem respondeu? Versículo 7. No versículo 7 o homem respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou desce outro antes de mim. O homem está a reafirmar aquilo que eu disse. Ele está à espera que alguém o ajude. Ele pôs-se naquela posição à espera que alguém o veja. As pessoas estão à espera de alguma coisa que vá ter com elas. Mas essa coisa tem que ser Jesus. Só as pessoas esperam que o homem chegue até elas. O homem estava ali há 38 anos, sem esperança, abatido. Eu acredito que ele estava mal emocionalmente. Os olhos espirituais daquele homem estavam fechados para as coisas grandes de Deus. Ele não foi capaz de ver Jesus em frente a ele. Jesus estava em frente a ele. Ele ouviu falar daquele Messias.
Ele ouviu as descrições de como ele era. Jesus chegou frente a ele como um homem, perguntou-lhe: queres ficar são? Como se fosse uma coisa normal de alguém perguntar. Já é difícil nos dias de hoje alguém perguntar se queremos ficar bem. Quanto mais naquele tempo. Aleluia. Só que, irmãos, nós não podemos estar à espera de uma cura fácil, de um milagre fácil. Nós temos que atender àquilo que Jesus nos pergunta. Se Jesus nos pergunta se nós queremos ficar são, tem que haver uma ação da nossa parte. Só que nós temos dificuldades em entender que quem está a fazer pergunta é Deus. É incrível, irmãos. Aleluia. Nós queremos ficar são, mas não conseguimos responder que sim, que nós queremos ficar são. E Jesus espera a nossa resposta. E quem quer ser curado tem que responder a Jesus. Só que ainda assim, Jesus disse-lhe no versículo 8: levanta-te, toma a tua cama e anda. O homem não respondeu. Ele apenas disse que ele tinha dificuldade em chegar até lá. Mas pela misericórdia de Deus, Jesus disse-lhe: levanta, toma a tua cama e anda. O que Jesus diz aqui é: estás curado. Só que ele não disse estás curado da maneira tradicional. Ele disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Alguém consegue ver de que maneira é que Jesus o curou? Foi através da palavra, irmãos. Bastou falar. Bastou dizer: levanta-te. Queres ser curado? Levanta-te. Queres ser curado? Faz alguma coisa. Queres ser curado? Mexe-te. Jesus quer uma resposta da nossa parte. Algo. Uma ação, um movimento. Um gemido. Quem quer ser curado, irmãos, precisa glorificar o nome do Senhor. Quem quer ser curado tem que gritar, tem que louvar o nome do Senhor. E pela graça de Deus, Jesus curou aquele homem. Ele disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Aleluia. Aleluia. Porque, irmãos, Jesus disse-lhe: levanta-te, anda, segue o teu caminho. Vai, passa pela porta das ovelhas. O texto nos diz que aquele tanque era próximo à porta das ovelhas, que era a porta onde era levada a ovelha para o matador, onde era levada a ovelha para ser sacrificada no templo. Onde era pago diariamente o pecado do povo. Tinha que passar pelaquela porta. E o que Jesus está a dizer aqui: levanta-te, segue o meu caminho, toma a tua cama e anda, porque o que eu digo é verdade. E se passares por aquele lugar, vais ter a vida eterna. Ele está a dizer isto nesta frase, irmãos. Mas porquê é que ele diz para ele tomar a cama dele? Porquê é que ele precisa de carregar a cama dele? Porque, irmãos, ainda que a cura nos alcance, ainda que o milagre nos alcance, os nossos problemas não vão ficar para trás. Os nossos problemas continuam connosco. As nossas pedras no nosso caminho vão continuar no nosso caminho. Ainda que venha a cura física, ou a cura mental, ou a cura espiritual, nós vamos continuar a ter as nossas feridas dentro de nós. O que ele nos diz é que, independentemente disso, levanta-te, anda, segue o meu caminho. Eu que sou a verdade e a vida. Ele deu uma ordem: levanta-te. Aleluia. E aquele irmão agora estava curado. Então no versículo 9 vemos que aquele homem ficou são. Tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado.
E aqui está mais um milagre de Jesus, irmãos. Porque os judeus, naquela época, não podiam, ou melhor, os judeus hoje em dia não podem trabalhar ao sábado. Eles guardam o sábado como um dia santo, que não se pode fazer nada. E aquele facto daquele homem estar a andar, a transportar a sua cama, era um trabalho. Porque carregar a cama é considerado um trabalho. Carregar uma sacola de compras é considerado trabalho. Vocês podem não acreditar, mas os judeus nem cuspir no chão podem ao sábado. Porque estão a regar a terra. E regar a terra é trabalho. O irmão agora estava curado. E aqueles judeus, em vez de ficarem contentes, porque ele finalmente estava curado, aquele homem que estava ali há 38 anos, em vez de ficarem contentes, acusaram-no de estar a trabalhar, de estar a transportar a sua própria cama. Eles não conseguiram ver o milagre, irmãos. Aquela cama, que era uma mera esteira de palha, era considerada trabalho. Irmãos, não importa o tamanho da nossa cura. Se nós estamos de rastos no chão e começamos a andar, vai haver sempre alguma pessoa para nos criticar. Naquele tempo eram os judeus, mas hoje em dia ninguém nos pode ver bem. Ninguém nos pode ver curados. Vai haver sempre alguma pessoa para nos criticar. Isso não é assim, isso é mentira. Não. Há sempre alguém para nos criticar. Alguém para nos mandar abaixo. Alguém para menosprezar aquilo que nós sentimos. Alguém para menosprezar o nosso milagre. E o que é que o homem respondeu quando foi questionado? Porquê é que estás a transportar a tua cama? Hoje é sábado. Tu não sabes que não podes? Ele respondeu: aquele que me curou, ele me disse, toma a tua cama e anda. Porque para Jesus não tem sábado, irmãos. Para Jesus não há descanso. Qualquer dia é dia de ser curado. Aleluia. Aleluia. Mais tarde, irmãos, no versículo 14. Eu estou a caminhar para o final. Jesus encontrou o homem no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, o que é pior que estar 38 anos de rastos no chão? Doente, sem se poder mexer, ignorado pela sociedade. Ele era desprezado. Ninguém o ajudava. E quando Jesus diz, não peques mais, nós entendemos que o pecado dele foi gerado, que a doença dele foi gerada pelo pecado. Foi o pecado que deixou aquele homem de rastos. E quando ele aceitou Jesus, quando ele recebeu a cura, os pecados dele foram perdoados naquele momento. Assim como os nossos próprios pecados foram perdoados. Quando ele diz, não peques mais, ele está a dizer, se pecares, o salário pelo teu pecado, agora que aceitaste a minha palavra, é a morte. É uma morte eterna. É uma morte que é longe do céu, longe do paraíso. É uma morte que nos leva para um local bem mais abaixo, onde há pranto e ranger de dentes. Como o pastor disse, é um local quente. É um local insuportável. Mas o homem entendeu que foi Jesus quem o curou. Ele demorou para assimilar aquilo. E ele foi contar a toda a gente que foi Jesus que o curou. Porque é importante, irmãos, quando nós recebemos uma cura, quando nós testemunhamos algum milagre de Deus, nós devemos sim contar a toda a gente. O nosso dever não é só falar do Evangelho, não é só dizer, eu tenho uma boa notícia para te contar. Não é dizer, Jesus morreu por ti, para que tu possas viver. Não, irmãos. Nós podemos partilhar o nosso testemunho das coisas boas que Deus fez na nossa vida.
Naquele tempo iam lá uma vez por ano. Nós vemos bênçãos a acontecer todos os dias. Ou acham que o sol brilhar todos os dias não é um milagre de Deus? O facto da relva crescer sem que ninguém a plante é um milagre de Deus. Aleluia. Toda a natureza é um milagre de Deus. E quanto mais eu ouço pessoas a pôr em causa a criação de Deus, mais eu vejo que tudo foi feito por Deus mesmo. Não tem como, irmãos. Reflitam naquilo que as pessoas questionam na nossa fé. Pensem se é possível de outra maneira. Como é que é possível alguém acreditar que toda a criação veio de uma simples ameba? O que é ensinado nas escolas que nós todos viemos de uma poça de material orgânico, ali desenvolveu-se uma ameba e daí saiu toda esta diversidade. Como é possível, irmãos, existirem milhares, se não milhões de plantas diferentes e dizer que tudo veio da mesma ameba? Ou eles estão a falar só das pessoas que vieram de lá? Porque não faz sentido, irmãos. Tem que haver a mão de alguém extraordinário neste mundo. Não faz sentido a maneira como tudo funciona. Como os planetas rodam e não se desviam do seu caminho. Como nós estamos à distância exata do Sol para haver vida aqui. Como a Lua existe de maneira a manter a vida aqui. Porque se nós estivéssemos sempre em exposição solar, o nosso planeta não parava de aquecer. E nós éramos mortos, ou melhor, nem existíamos. Mas não querem acreditar que tudo veio de uma simples ameba numa poça de material orgânico. Daí saiu milhares de espécies de aves, milhares de insetos, milhares de répteis, todo o género de macacos. E ainda dizem que nós descendemos dos macacos. Não faz sentido. Eu ouvi um cientista dizer que nós somos mais parecidos com um porco do que com um chimpanzé. No entanto, a ciência acredita que nós descendemos dos símios, que é de onde vêm os chimpanzés. Só que o nosso ADN é mais parecido com o ADN de um porco, um animal que na Bíblia é considerado imundo. Assim como nós também somos considerados imundos, pecadores. Irmãos, não importa as coisas que nos questionam, as coisas que nós aprendemos, tudo o que nos põe em causa, nós precisamos ter uma fé inabalável. Nós precisamos pôr em causa tudo aquilo que nos contam. Nós precisamos, irmãos, quando alguém prega, nós precisamos agarrar na nossa Bíblia e comparar aquilo que a pessoa está a dizer com aquilo que está escrito. Só assim nós podemos verificar que realmente aquilo é verdade. Porque a Bíblia fala connosco. Deus fala connosco. Irmãos, este texto eu entendo que é para nós entendermos que Deus cura qualquer um. Deus não exclui ninguém. Só que nós não estamos receptivos a ver Jesus à nossa frente. Nós não entendemos. Eu acredito, irmãos, se Jesus chegasse aqui agora, entrasse por aquela porta, em carne, nenhum de nós ia saber que era Jesus. Só que eu também acredito, pastor, que se algum animal visse Jesus, ia saber que era Jesus. E nós não conseguimos ver Jesus. Nós não conseguimos sentir a presença dele. Porque nós estamos distantes de Jesus. Nós estamos naquele local, deitados, à procura de uma ajuda humana, quando a nossa ajuda é sobrenatural. Irmãos, ainda que não haja ninguém disposto a nos ajudar, Deus vai sempre nos ajudar. Deus já fez o maior dos sacrifícios por nós.
Ele um dia, irmãos, vai parar nas nossas vidas, vai esticar a sua mão e vai dizer: queres ser curado? A nossa resposta tem que ser imediatamente sim. Não é arranjar desculpas como aquele homem. Queres ser curado? Quero, Jesus, cura-me hoje, agora. Ter fé, acreditar que realmente isso vai acontecer agora. A minha vida vai mudar neste momento. E ainda que eu tenha que carregar a minha cama, eu vou seguir o caminho que Ele me propôs. Amém, irmãos? Eu não vos quero amassar mais porque a hora já está extensa. Eu quero dizer, aceitem aquilo que Jesus nos propõe. Que é vivermos uma nova vida, buscar santidade, de subir ao céu, ver o nosso nome escrito no livro na vida, glorificar o nome dele com tal força, com tal poder, que aquilo que nós acreditamos acontece, porque Jesus nos disse que nós vamos fazer coisas maiores do que ele algum dia fez. Vocês sabiam que os apóstolos fizeram mais milagres do que Jesus? Nós só vimos milagres durante 3 anos por Jesus. Tudo o resto foi os apóstolos. Claro que através do Espírito Santo. Mas em carne, Jesus não fez tantos milagres quanto os apóstolos. Aceitem, irmãos, que Jesus vai mudar a nossa vida. Nós temos que crer nisso de todo o nosso coração. Ele vai nos questionar, nós vamos aceitar. E vamos andar para longe daquilo que nos impede de ser curados. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém?